Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula de física aqui com o professor Michel. Hoje a gente vai estudar sobre a segunda lei de Newton, que é conhecida também como o princípio fundamental da dinâmica. Então, para estudar a segunda lei de Newton, a gente vai utilizar as seguintes unidades: força, que a gente representa pela letra F e vai ser sempre dada em Newton; massa, que a gente representa pela letra M, e a unidade de medida é o quilograma; e a aceleração, que a gente representa pela letra A, e a unidade de medida é o metro por segundo ao quadrado. E a formulazinha, que é o princípio fundamental da dinâmica, ou a segunda lei de Newton, é força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Essa relaçãozinha simples aqui é o que a gente vai utilizar para resolver os problemas que envolvem a segunda lei de Newton ou o princípio fundamental da dinâmica. Então, vou fazer 3 exemplos aqui para vocês verem. Primeiro, supondo que o motor de um carro de passeio seja capaz de aplicar uma força de aproximadamente 1.955 newtons. Então, aqui já está sendo dado para mim o quê? A força. A força não é dada em newton. Então, a minha força vai ser igual a 1.955 newtons. Qual será a aceleração desse carro, sabendo que a massa mais a massa do motorista é cerca de 850 kg? Então, eu tenho aqui a massa do motorista junto com a massa do carro, o peso todinho dá 850 kg, e ele quer que eu descubra a aceleração. É isso? Qual será a aceleração? Então, o objetivo da questão é que a gente determinar a aceleração. Então vamos lá, vamos aplicar a nossa fórmulazinha aqui. Qual é a nossa fórmula? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual foi a força resultante que a gente teve? 1955. Qual foi a massa? 850. Vezes a minha aceleração, que eu não tenho. É o que eu quero descobrir. Como esse 850 está multiplicando, para a gente descobrir o valor do A, deixa o A sozinho, a aceleração, e esse 850 passa dividindo. Então, vai ficar 1955 dividido por 850. Vamos fazer essa divisão para ver qual vai ser o resultado. Estou armando aqui a continha de multiplicar, ó. 1955 dividido por 850. O resultado vai ser igual a quanto? Quantos 850 cabem aqui dentro? Cabem 2. 850 com 850, o resultado é 1.700. Para 1.955, fica faltando 255. Como 255 não dá para dividir para 850 porque é menor, acrescenta um zero e uma vírgula. Aí 2.550 dividido para 850, quantos 850 cabe aqui? Cabem 3. Se a gente fizer 3 vezes 850, vai dar 2.550, não vai sobrar nada. Então, o resultado para mim é aceleração 2,3. Então, a aceleração, que era o que eu estava procurando, vai valer quanto? Vai valer 2,3 metros por segundo ao quadrado. Certinho? Vamos agora para o exemplo 2. Então, aqui, ó, no exemplo 2. O bloco da figura tem massa igual a 4 kg e está sujeito à ação exclusiva das forças horizontais F1 e F2. A força F1 empurra o bloco nesse sentido aqui e a força F2 empurra ele no sentido contrário. Sabendo que as intensidades de F1 e F2 valem respectivamente 30 N e 20 N, determine o módulo da aceleração do bloco. Então, vê só. Essa força F1 vale quanto? Vale 30. A força F2 vale quanto? Vale 20. Então, se essa força aqui empurra o bloco com a força de 30 newtons e essa daqui empurra ele com a força de 20 newtons, a força resultante vai ser a diferença dessas forças. Esse daqui está empurrando com a força de 30, esse daqui está empurrando com a força de 20. Se eu tirar desses 30, tirar os 20 aqui,
ainda vai restar uma força resultante de quantos newtons? De 10. Então, no nosso caso, a força resultante vale quantos newtons? Vale 10 newtons. Tá certo? Ok? E a força de 10 newtons é em qual sentido? É nesse sentido aqui, né? Já que essa daqui é maior, então o bloco vai se deslocar para esse sentido aqui com uma força resultante de 10 newtons, tá? O peso, ou seja, a massa, vale 4 quilogramas. E ele quer que a gente determine o módulo da aceleração. O módulo da aceleração é a aceleração sem sinal. Mesmo que ela desse negativa, a gente ia desprezar o negativo, tá certo? Então não precisa se preocupar não. Vamos encontrar a aceleração. Qual é a formulazinha? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual é o resultado da nossa força resultante? 10 newtons. Então substituir aqui, ó, 10 newtons igual a... Qual é a nossa massa? 4 quilogramas. 4,04. Então, não vou botar o zero, não. Vezes a aceleração, que a gente não tem. E aqui, no caso, como é 4 vezes A e eu quero descobrir o valor de A, é só deixar o A sozinho, repetir o 10. Não precisava nem colocar o newton aqui. E esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o resultado da minha aceleração vai ser o quê? 10 dividido para 4. Vamos arrumar essa divisãozinha aqui. 10 dividido para 4, quantos 4 cabem dentro do 10? Cabem 2, que dá 8, sobra 2. 2 não dá para dividir para 4, que é menor, bota um 0 e uma vírgula. 20 dividido para 4, quantos 4 cabem dentro do 20? Cabem 5, e não sobra nada. Então, resultado, 2,5. Minha aceleração, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Está aqui a nossa solução. O que quer dizer essa aceleração, professor? Quer dizer que a cada segundo a velocidade, ou seja, aumenta 2,5 metros por segundo, certo? Começando do zero, depois de um segundo, a velocidade está em 2,5 metros por segundo. Depois, em 2 segundos, ela vai dobrar, vai estar 5,0 metros por segundo. Em 3 segundos, vai estar 7,5 metros por segundo. E assim por diante. Vamos agora para o exemplo 3. Fazendo aqui, pessoal, o exemplo 3, ó. O motorista de um veículo pisa no acelerador e o motor responde com uma força de 1.500 newtons no sentido do movimento. O atrito com o ar age com outra força de 400 newtons no sentido oposto. Se o veículo sai da imobilidade e alcança 72 km por hora em 20 segundos, determine sua massa. Então, vamos lá. O objetivo aqui é descobrir o quê? A massa, né? Então, eu preciso ter força resultante, eu preciso ter a massa e a aceleração. A massa é o que a gente quer descobrir. Então, eu vou precisar ter a aceleração e eu vou precisar ter a força resultante. No caso aqui, ó, o motor tem uma força de o quê? De 1.500 newtons. Então, vamos supor que o carro está indo nessa direção aqui, ó. A força vai ser quanto? 1.500 newtons. O atrito com o ar age com outra força de 400 newtons, ou seja, o ar fica empurrando o carro, né? Fazendo o efeito de frenagem com uma força de 400 newtons. Então, qual vai ser a minha força resultante? 1.500. Descontando esses 400 aqui, que é a resistência do ar, ainda vai ficar quanto? 1.100 nesse sentido. Então, a força resultante 1.100 newtons. Se o veículo sai da imobilidade, ou seja, o veículo estava parado, e alcança 72 km por hora em 20 segundos, determine a sua massa. Professor, no caso, esses 72 km por hora é a aceleração? Não, certo? Esses 72 km por hora é a velocidade. No caso, ele não nos deu a aceleração, mas ele nos deu ferramenta aqui para a gente encontrar a aceleração. Como assim, professor? A aceleração, ela também pode ser escrita como a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, o carro saiu de zero e atingiu 72 km por hora. Então, a variação da velocidade foi 72 km por hora, descontando o zero, que era a velocidade que ele estava, 72 km por hora. E
No caso, a variação do tempo, ele saiu de 0 segundo para 20 segundos. Então, a variação do tempo é 20 segundos. E aí, como é que a gente vai descobrir a nossa aceleração? Eu tenho 72 km por hora dividido por 20 segundos. No caso, a velocidade, ela não pode estar em km por hora. A gente vai ter que transformar ela em metros por segundo. Como é que a gente faz essa transformação de km por hora para metro por segundo? Isso daqui é bem prático e é bem conhecido em física. Quando a gente quer transformar qualquer velocidade de km por hora para metros por segundo, a gente divide o valor por 3,6. Então, se eu quero transformar 72 km por hora em metros por segundo, eu tenho que dividir esse valor para 3,6. Então, para dividir com vírgula, você esquece a vírgula. Como era uma casa decimal, acrescenta um zero aqui. Ó. Fica 720 dividido por 36. Vamos dividir o 72. Quantos 36 cabem dentro do 72? Cabem exatamente 2, né? 36 com 36, 72. Cabem 2 e não sobra nada. Abaixo o zero. 0 não dá para dividir para 36, então acrescenta ele aqui e fecha a nossa conta. Então, o resultado de 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Dividido por 20 segundos. 20 dividido para 20, o resultado da nossa aceleração vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Então, achei a nossa aceleração, que é 1 metro por segundo ao quadrado, é só aplicar agora na fórmula da segunda lei de Newton, a fórmula do princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quanto é a minha força resultante? 1.100. A massa é o que eu quero descobrir, vezes a aceleração foi 1. Como esse 1 aqui está multiplicando, é só eu passar dividindo. 1.100 dividido para 1, o resultado é 1.100. Então, minha massa vale 1.100 quilogramas. Ok? Resolvido aí, tá? Espero que vocês consigam resolver toda a atividade. Boa sorte, bons estudos.